Nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 dúvidas comuns que nos perguntam sobre previsão orçamentária. Acompanha logo depois da vinheta. Muitos síndicos nos procuram e têm basicamente algumas dúvidas sobre previsão orçamentária. Geralmente essas dúvidas se resumem em 5. A primeira dúvida é: como que é calculada a previsão orçamentária? Como que a Condac prepara aqui a planilha para chegar no valor da previsão orçamentária? Então vamos lá. A Condac ela faz um trabalho baseado no histórico dos últimos 12 meses das despesas, certo? Então a gente pega ali de acordo com cada conta de despesa, cada conta categoria ali, grupos de salários, grupos de manutenção. A gente faz um levantamento de todas as despesas do último ano do condomínio, referente ali aos últimos 12 meses. Daí nós tiramos algumas contas de consumo, elas possuem uma variação sazonal, por exemplo, consumo de água, consumo de energia elétrica. Em períodos de férias escolares, essas despesas tendem a aumentar um pouco. Então a gente faz ali uma média aritmética entre a média dos últimos 12 meses e a média do último trimestre. Chegando nesse valor, a gente vai encontrar esse valor e aí a gente pega ali índices de correção, geralmente o IGPM acumulado da data da última previsão orçamentária até a data que a gente está fazendo a previsão orçamentária que vai ser colocada para a Assembleia em votação, e a gente chega aí, aplica esse índice e chega num valor. Os contratos de manutenção que o condomínio possui, por exemplo, contrato de manutenção de elevador, contrato de manutenção de jardim, esses contratos eles já têm lá cláusulas que prevêem o índice de reajuste, então a gente analisa contrato a contrato, respeita esses valores. Feito isso, a gente vai somar tudo, fazer um agrupamento e chega num total de despesas que o condomínio tem previsto, aplica ali um percentual de inadimplência, né, um índice médio de inadimplência também para poder fazer o valor do orçamento do condomínio. Uma outra dúvida que o pessoal tem é também se esse orçamento, ele obrigatoriamente ele só pode ser feito uma vez ao ano. Então assim, a Assembleia Geral Ordinária, está lá no Código Civil, está na Convenção do Condomínio, ela obriga que você faça a previsão orçamentária dentro dessa Assembleia Geral Ordinária. Contudo, ela não limita. Se o condomínio vê que existe a necessidade, dali a alguns meses, dali a 6, 7, 8 meses, aconteceu alguma coisa no condomínio, alguma coisa que aumentou a despesa, certo? E essa previsão orçamentária ela precisa ser revista, ela precisa ser adaptada, reavaliada. Isso pode e deve ser feito, isso é o recomendado. Se o síndico que está ali gerindo o condomínio vê que o condomínio está com um problema a médio prazo de fluxo de caixa, que as despesas já estão ultrapassando o valor da receita e que isso vai prejudicar, o síndico deve sim convocar ali, fazer uma nova previsão orçamentária, convocar a Assembleia e colocar esse assunto para discussão. Uma outra pergunta que fazem muito é: a gente prepara a previsão orçamentária, leva para a Assembleia, o que acontece se essa previsão orçamentária ela for reprovada? Certo? Então vamos lá. Caso a previsão orçamentária que você colocou na Assembleia seja reprovada, a última previsão orçamentária que foi colocada e que foi aprovada, ou seja, a previsão orçamentária lá do ano anterior, ela continua valendo. Então você vai ter que fazer sua gestão com base naquela previsão orçamentária. Condôminos que apresentaram a previsão orçamentária e votam contra, eles colocam em risco toda a saúde financeira do condomínio. Isso pode trazer um problema enorme. Mas assim, você como síndico, se aquela previsão não tiver sido aprovada, você vai fazer sua gestão se pautando, baseando suas decisões na previsão orçamentária anterior, que é a que está vigente e a que está válida. Uma outra pergunta é em relação ao fundo de reserva.
se valores que compõem o fundo de reserva elas fazem ou não parte da previsão orçamentária, certo? Então assim, isso vai ser colocado lá na mesma assembleia. A convenção do seu condomínio, se estabelece a obrigatoriedade do fundo de reserva, estabelece lá um percentual de 5 a 10%, por exemplo. Então ela estabelece lá, vamos supor que 5%. Então vai ser preparada a previsão orçamentária, considerados os valores das despesas, como eu expliquei agora há pouco. Após se chegar no total desse valor, a gente aplica esse índice de percentual do fundo de reserva que está previsto na convenção e coloca isso para ser cobrado, né, para ser arrecadado pelo condomínio junto ao boleto da taxa de condomínio. Isso já fica aprovado na mesma assembleia. Uma outra dúvida é se as necessidades de taxa extra também podem ser incluídas nessa previsão orçamentária. Aí a gente já entra para uma questão assim de decisões de gestão, de métodos de gestão. Muitos síndicos e já colocam na Assembleia Geral Ordinária, junto com a previsão orçamentária, assim, na mesma pauta, mas em itens separados, um plano de investimentos para o condomínio, de acordo com o que ele elaborou, o plano diretor que ele elaborou para a sua gestão. Então, assim, muitos síndicos têm esse trabalho, essa preocupação, já prevêem ali determinadas obras estruturais que vai ter que ser feitas, algumas reformas, algumas coisas que existem necessidade para o condomínio e já fazem o planejamento de arrecadação desses valores, um plano de investimentos, e isso já é exposto aos condôminos. Outros síndicos preferem fazer isso, ao invés de fazer isso no início do ano, preferem fazer isso conforme a necessidade. Então, vou ter agora uma obra de reparo numa parte da fachada. Vou fazer os orçamentos, coletar, vou aprovar aquela obra, vou me preocupar com aquele momento. E aí, outra obra, outra questão, quando aparecer, outra reunião, outra assembleia, outra taxa extra. Então, assim, são métodos de gestões diferentes. Não existe um método certo ou um método errado. Aí vai realmente de cada síndico, do planejamento de cada gestão. Tem alguma outra dúvida sobre previsão orçamentária? Manda pra gente aqui no comentário. A gente vai ter um prazer enorme de te responder. Lembra, assina o nosso canal aqui no YouTube, ativa as notificações para você receber nosso conteúdo toda semana. Achou que esse vídeo pode ajudar alguém? Compartilha, marca algum amigo que é síndico, que mora em condomínio, que tem essa dúvida, e até o próximo vídeo.